Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais um dia, um grande prazer estar na sua companhia. E, gente, já começo te fazendo uma pergunta já logo de cara. Você sabia que a sua urina pode dizer muito a respeito do funcionamento do seu corpo? Pois é, pode dizer muito a respeito da sua hidratação, da sua alimentação e se você pode estar com problemas em algum órgão do seu corpo. E é sobre isso que o Consulta ao Doutor vai tratar hoje. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo, portanto, não hesite. Corra lá, pegue o seu celular, acesse www.hittv.com.br, compartilhe ali o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem você considera que o nosso tema de hoje vai interessar. Fora isso, nós marcamos consultas diárias e, claro, para que você participe, esse espaço é seu. Encaminhe a sua dúvida, o seu relato para os nossos doutores que estão aqui presentes, já eu vou apresentá-los, mas não deixe de enviar a sua dúvida, combinado? Para o 0 Operadora 11 3337 5886. Fora isso, temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual desses aspectos da urina você quer saber mais? Sobre incontinência urinária, sobre acordar para urinar. Sabe aquelas pessoas que acabam não tendo uma noite perfeita de sono porque precisam acordar para urinar? Pois é, ou jato urinário fraco. Temos essas três questões e você escolhe qual o tema que a gente vai abordar em um dos nossos questionamentos. É claro, não deixe de participar, esse espaço também é seu. Gente, para falar sobre esse tema que é de urgência nacional, que interessa para todo mundo, na verdade não é nem só nacional, é internacional, todo mundo precisa desse tipo de informação, eu recebo e apresento a vocês o doutor Alexandre Salum-Bull. Ele é urologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Prazer. Agradecemos demais a sua presença aqui com a gente. E apresento também a vocês a doutora Silvia Tsutsumi. Ela é nutricionista clínica e também mestre em nutrição. Seja muito bem-vinda. Achei que eu fosse errar o Tsutsumi e errei quase o nutrição. Não é? Obrigada pelo convite, Dani. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Já vou começar assim pelo básico. Primeiro quero perguntar para o doutor Alexandre. É a pergunta básica, né? Qual que é a função da nossa urina no nosso corpo e de que forma ela pode ser um bom termômetro para a gente avaliar aí algumas questões relacionadas a ele, funcionamento de outros órgãos? Acho que o mais importante, né, da gente entender é que o rim é um órgão de filtração, né? Então, basicamente, o que ele faz? Ele pega o sangue ruim, que vem de todo o corpo, né, através dos dejetos que estão ali, das toxinas do corpo, os radicais livres, e acaba filtrando, né? E o produto dessa filtração, então o produto dessa transformação de um sangue ruim para um sangue bom, ele é dado no rim. E essa transformação, o produto dessa transformação acaba sendo a urina. E essa urina tem que ser jogada para fora do organismo. Então a gente tem um complexo sistema que se inicia no rim, através dessa formação da urina. Existe um canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga. E a bexiga ela tem uma certa capacidade, né? As mulheres mais ou menos 300 ml, os homens 400, 500 ml. E quando chega nessa capacidade, quando a bexiga fica cheia, ela avisa a nossa mente, né, o nosso cérebro, e aí a gente tem aquela sensação de plenitude, né, que a gente precisa ir no banheiro. E quando socialmente a gente pode, a gente vai lá e urina. Então esse é o processo, né, com que a urina ela é formada e sai do organismo. Então, no fundo, a urina é o produto final da filtração do sangue. Esse seria o ponto. Muito maravilhosa a sua explicação, muito esclarecedora. Falando sobre, então, a importância do rim, queria entender um pouco como que a nossa hidratação e a nossa alimentação interferem nesse processo todo e qual a importância dessa nossa alimentação, da nossa hidratação para a urina. A importância é primordial. A urina é formada basicamente por 95% de água, né, e 5% de eletrólitos. Então, a gente precisa ter também a parte que externamente a gente consiga trazer para a parte interna.
e assim fazer com que o rim não se sobrecarregue, né? Dando a ele toda a parte de ajuda, é como se fosse um parceiro do rim, a hidratação. E há alimentos que também vão ajudar os rins a funcionarem melhor, que são os alimentos hidratantes, que eles têm essa capacidade de melhorar o funcionamento, fazendo a diurese, né? Então, como alimentos ricos em água, melancia, melão, morango, espinafre, vegetais, né? E também a própria água, que é o detox principal da nossa base alimentar, não o suco verde, como muitos acabam relatando que é o melhor para o rim, né? Verdades que precisam ser ditas na sua tela. O que é o melhor detox para o nosso corpo, doutora? A água. E isso sendo iniciado logo ao acordar, de preferência, colocando como primeiro alimento do dia a água. Maravilha. É o melhor. Doutor, o senhor comentou a respeito da capacidade da nossa bexiga e isso me chamou um pouquinho a atenção. 300 ml. Tem vezes, não sei você aí que me assiste, mas às vezes a gente, não posso ir agora, não tenho tempo, estou trabalhando, estou resolvendo coisas, estou no trânsito, enfim. Parece que a nossa capacidade é muito maior. E aí eu queria, inclusive, trazer um pouco sobre um alerta, né, com relação a esse processo que às vezes a gente ignora, mas que é tão necessário, quanto isso pode fazer mal para o nosso corpo, ignorar. A rotina da vida, né? E particularmente vocês mulheres, né? Que tem uma dupla, uma tripla jornada, então no trabalho, em casa, ela às vezes é realmente cansativa, né? E às vezes a gente não consegue fazer as atividades importantes para a gente, né? E a urina é uma delas. Então, assim, é comum, né? Por conta de todo esse processo, às vezes as pessoas querem segurar a urina, porque estão fazendo uma atividade necessária naquele momento, ou acham que é muito mais importante aquilo que estão fazendo dentre o ato fisiológico de urinar. É lógico que isso não é sadio, né? A gente sabe que um dos mecanismos importantes para que a urina seja estéril, ou seja, ela não tenha bactérias, não tenha nenhuma infecção, é o que a gente chama de washout, do inglês. O que é isso? Significa o seguinte, eu produzo a urina e ela tem que sair. Produzo, saio, produzo, saio. Então, esse fluxo contínuo de produção e saída da urina é que faz com que as bactérias não cheguem ao sistema urinário e não provoquem infecção inicialmente baixa, que é a ITU, a infecção urinária, a cistite. E se você perdura por isso, a gente pode ter quadros graves, como a pielonefrite, que pode levar, inclusive, até a óbito, né? Então, até um cuidado e um convite para todos pensarem em relação a isso. Claro que a vida do trabalho é importante, a família é importante, mas tudo isso só acaba sendo importante se você estiver bem, né? Então, acho que um conselho que eu dou para todos que estão nos assistindo é isso. Deu vontade de urinar, eu tenho que urinar, né? Por quê? Porque senão a urina fica parada. E a urina parada é que determina essa possibilidade de infecção, né, Dani? Então, pois é. Esse é um conselho importante. Não pode deixar para depois, é uma coisinha que assim a gente fala, não, só mais 5 minutinhos, Exato. Eu vou terminar aqui rapidinho. Isso pode fazer um mal imenso para o nosso corpo. Agora a gente vai adentrar um pouco sobre o que as cores da nossa urina podem dizer a respeito da nossa saúde, do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo. Então, eu vou trazer aqui as cores e vou pedir para os doutores trazerem, é claro, o olhar deles respectivo. Então, a doutora como nutricionista e o doutor como urologista. Perfeito. Combinado? Perfeito. Então, vamos começar com a primeira cor na nossa tela, diretor. Urina transparente, aquele líquido bem transparente. Doutora Silvia, estamos diante de uma urina de uma pessoa que toma bastante água? É isso que essa urina pode nos dizer? Sim, o transparente não é o mais recomendado. Tem o amarelo transparente, que ainda a gente consegue ainda observar um fundo amarelado bem claro, que é o ideal. O transparente já pode indicar o excesso da hidratação. E esse excesso vai fazer com que os rins trabalhem a mais, sobrecarregando-os.
e trazendo várias outras consequências, como retenção de líquido, edemas, né, alteração da pressão. E isso não é interessante também. A gente precisa ter um cuidado de se hidratar, mas sem extrapolar também, né? Queria entender um pouco sobre o seu olhar a respeito de um paciente com urina transparente. Exatamente. A gente pensaria, né? Tá limpinha. Exatamente o que a doutora falou, né? Tudo na física se rege por concentração, né? Então, ou seja, eu tenho um soluto e um solvente, eu tenho uma substância e aquilo que pode diluir essa substância. Então, quanto mais água a gente ingere, menor vai ser a concentração dessa substância. Por isso ela fica tende a ficar com esse aspecto mais transparente. Então, é ideal que a urina seja límpida, é ideal que a urina seja clara, mas, de novo, como a doutora comentou, isso indica uma hiperidratação muitas vezes desnecessária, né? Claro que a gente tem o peso corpóreo da pessoa, mas, assim, uma regra clássica, assim, você tomar aproximadamente 2 litros por dia, né, isso seria um volume adequado para que você tenha um funcionamento do rim adequado. Isso vai te gerar um volume adequado para que o rim e o corpo cumpra com a sua função. Um consumo muito alto de água. A doutora comentou a respeito de sobrecarregar os rins. Temos esse quadro, temos quais outros que a gente poderia pontuar para quem nos assiste? A gente tem alguns distúrbios específicos, inclusive de sistema nervoso central. Existe um hormônio que chama-se hormônio antidiurético. E esse hormônio, ele é o responsável por a gente não urinar. Então, qual que é a ideia disso? Se eu tomo muita água, hormônio antidiurético, ou seja, um hormônio que não deixa a gente urinar. Se eu tomei muita água, esse hormônio acaba sendo inibido. E se o hormônio antidiurético ele acaba sendo inibido, na verdade ele vai ser prodiurético, eu vou urinar mais. E faz todo sentido, eu estou tomando bastante água, então vou fazer o rim funcionar, trabalhar, e eu consigo urinar da maneira adequada. Então, quando a gente tem, por exemplo, distúrbios nesse hormônio, por exemplo, o diabetes insípidos, que é uma causa específica desse, a gente pode ter retenção de líquido, urinar de forma muito grande e algo importante, a gente até desidratar por conta disso, né? Então, são coisas importantes. O mecanismo regulatório do corpo ele é muito sensível e específico, né? Então, tem vários hormônios que acabam regulando isso. Então, é fundamental você tomar água de forma adequada. Claro, tem uma faixa, tanto um pouco menos como um pouco mais, que o rim consegue trabalhar bem. Mas se a gente exagerar isso, a gente pode começar a ter repercussões como inchaço, como problemas pulmonares, problemas cardíacos, em decorrência dessa ingesta inadequada. Perfeito. Uma pessoa, doutora, que tem uma sede muito grande, isso pode ser indicativo de alguma questão que ela precisa ficar atenta? Sim, ela pode estar tendo um quadro clínico de diabetes, né? E isso também a gente precisa investigar. Através da urina é possível, né, já ter uma noção, mas muito mais do que só a urina, é importante associar várias outras análises, como exame de sangue e até mesmo a parte do destro, né, realizar o quanto antes, porque é o mais imediato para observar se está tendo uma hiperglicemia, que é aquele aparelho que dá uma picadinha e tira, né, o sangue ali e já verifica quanto é que está a glicemia. E um ponto super importante que, Dani, você tocou, o diabetes ele se caracteriza por 3 polis que a gente chama. Então, é a polidípsia, né, então, que é essa vontade de tomar muita água, a poliúria, que é você fazer muito xixi, e a polifagia, você tem muita fome. E aí é um ponto importante que a gente pode mandar um recado para quem está em casa também. Se você tem isso assim, tá urinando muito, muita vontade, volição por água, assim, boca sempre parece que tá seca, eu quero tomar água, e você está perdendo peso mesmo comendo bem, isso é um alerta muito importante para o diabetes. Aí o que a doutora comentou, importante alguns exames subsidiários, então a glicemia de jejum, HB glicado, que vão auxiliar o médico para fazer
esse diagnóstico de forma efetiva. Para fechar o diagnóstico a partir, é claro, de um Exato. contexto todo do Exato. paciente, essa questão clínica que ele vai relatar. Exato. Perfeito, muito bacana esse alerta também. Estamos trazendo vários insights, hein, gente? Espero que você aí do outro lado da tela esteja só anotando, guardando aí essa informação que é muito importante. Vamos então para a próxima cor de urina que pode revelar alguma questão a respeito do nosso corpo, do funcionamento dele. Urina amarela, aquele líquido amarelo palha muito clarinho. Essa poderia ser a cor ideal, doutora? Sim, Que seria você ideal. comentou no comecinho? Muito bom. Essa coloração é o que as pessoas precisam buscar, de fato. É quase impossível isso ao acordar. A maioria dos meus pacientes até relatam, quando eu acordo está muito escurecido. Não, calma, você estava em jejum absoluto, né? Agora é recuperar, ingerir água e buscar essa meta. E isso vai mostrar o quanto as funções renais estarão de acordo com o que a gente espera, né? De estar trabalhando a nosso favor, de estar nos ajudando a eliminar as toxinas. E é bem simples a gente observar por essa coloração, já tem uma noção que a gente está no caminho certo. Perfeito. Então, essa coloração, de fato, ela não apresenta, ela revela, na verdade, um bom funcionamento do corpo. Mas eu posso ter uma coloração como essa e ainda assim ter alguma questão no meu corpo que não esteja sendo revelado especificamente só pela cor? Assim, a urina é um dos marcadores, fisiológicos de ou uma normalidade ou a anormalidade. Você pode ter uma urina boa e ter outros distúrbios específicos de outros órgãos, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? Sempre a avaliação médica, né? Ela tem essa ideia global, né? De avaliar cada cenário, mas em teoria, assim, uma urina dessa não era uma coisa que, como médico, que me chamaria atenção, né? Para algum distúrbio específico, né? A princípio era uma urina normal que eu pensaria outros aspectos para tentar achar alguma coisa mais nociva na pessoa. Perfeito. Vamos então, gente, para a próxima cor que pode ser reveladora. Essa daí é a amarelo transparente, que a gente acabou de falar. A próxima cor, amarelo escuro. Uma desidratação já está ocorrendo. Essa já pode apontar uma desidratação do nosso corpo. Já é necessário repor o líquido, né, de preferência a água, e aí já correr atrás, né, de buscar novamente aquela coloração que a gente relatou anteriormente. Acho que o principal ponto, o amarelo mais escuro, a gente tem que pensar nisso, né? Principalmente em idosos. Acho que essa é a grande atenção que a gente tem que ter. Quando a gente vai envelhecendo, uma das características que nós vamos perdendo, né, Dani, muitas vezes essa sintonia muito fina e o corpo entender, eu estou precisando de água. E aí ele fala, tenha sede. A gente vai perdendo um pouquinho isso. Então é muito comum a gente ver na prática clínica, idosos acabam, principalmente no verão, em que você tem mais transpiração, acabam não tomando a água da maneira adequada. E a gente começa a ver uma urina dessa forma. Então isso tem que chamar a atenção para, e às vezes não é nem uma falta de cuidado da família, não, mas é essa incapacidade, às vezes, do idoso de tentar sentir esses processos e ver que ele está num processo aí de desidratação. Então essa coloração para a família que está vendo, às vezes o idoso ele não mora com a família, então você é bom sempre olhar, eu sempre digo aos pacientes, olha do seu pai, da sua mãe, o xixi como está, né? Porque você, através disso, de uma forma indireta, você vai tentar entender como está a saúde. E aí você pode dar essa informação para o seu médico, para o seu nutricionista, para ele entender um pouquinho melhor esse cenário e ajudar nesse raciocínio clínico. Agora, falando um pouquinho a respeito da frequência da urina, se eu não urinar, se eu ficar prendendo, aquilo que a gente conversou um pouquinho no comecinho do programa, eu também posso acabar com isso favorecendo uma urina dessa cor, correto? Se eu ficar prendendo e não urinando quando eu deveria? Exatamente, né? Se você segura a urina por muito tempo, você vai deixar a urina mais concentrada, né? Isso indica já uma urina que já deveria ter sido eliminada, né? Um outro ponto, essa urina com mais amarelada sempre tem que pairar a possibilidade de infecção, né?
Então, a infecção urinária, ela se caracteriza também por uma tríade, né? Que é a disúria, que a gente chama, que é a ardência para urinar, a poliúria, ou seja, ir várias vezes ao banheiro e pouquinho, né? Porque a polaciúria. eu não consigo urinar de forma tranquila, afinal de contas eu estou com ardência. Exato. E um certo desconforto aqui, principalmente na região abaixo do umbigo. Então, esses 3 quadros clássicos é isso. E vem acompanhado geralmente por um mau cheiro e a urina mais escurecida, mais amarelada. Então, também é um outro sinal. Primeiro, a gente pensa em desidratação, mas pode ser, se tem esses hábitos um pouquinho ruins de segurar muita urina, que ela está nesse processo aí de início de uma infecção urinária. Muito bacana a gente também ter esse insight, essa informação. Vamos para a próxima cor que pode revelar alguma questão a respeito do nosso corpo. A urina escura de fato, líquido âmbar ou mel. Começando pela doutora Silvia, o que é essa cor? É uma desidratação um pouco mais severa? Sim, mais severa. Eu já pensaria em investigar se há algo também relacionado ao fígado, se esse paciente me relatar que ele está ingerindo uma boa quantidade de água, né? Então a gente poderia verificar o outro lado, se é uma questão hepática, uma hepatite, uma cirrose. E isso aconteceu até, essa urina que eu observei, no meu sogro, quando ele foi conviver com a gente um tempo em minha residência. E aí a gente apontou isso para ele e ele investigou e realmente estava com um problema hepático. Então, assim, a gente também procurou ver se ele estava bebendo bem a água, tudo, e era uma questão mesmo a fígado, a nível de fígado. Vamos falar um pouquinho a respeito da saúde do nosso fígado. Então, esse pode ser um dos sintomas de que algo não vai bem com ele, correto? Exatamente, Dani. Essa urina, nós damos o nome de colúrica, né? Que é exatamente isso. Existe uma substância que acaba sendo metabolizada pelo fígado, que chama bilirrubina. E quando você tem problemas, como a doutora comentou, de cirrose hepática, por exemplo, ou cálculos que param em todo o trajeto biliar, a gente chama de coledocolitíase, isso, ou hepatites infecciosas, ou até transinfecciosas. Pra você ter noção que isso pode acontecer, às vezes você tem uma infecção do intestino, isso gera uma repercussão no fígado também. Então, o nosso corpo é muito complexo. E muito sábio também. Exatamente, né? Então, ele manda mensagens. Cabe a gente, como clínicos, como provedores da saúde, ficar sempre em alerta. Então, essa urina colúrica é muito importante. Claro, pode ter um componente de desidratação, mas também algum processo hepático específico, né, que deve ser investigado. E aí, como investigar? Exames laboratoriais, um ultrassom para a gente avaliar. Hoje em dia, uma ideia muito importante, a obesidade, que acaba sendo uma epidemia aqui no Ocidente, você tem o que a gente chama de síndrome NASH, que é a esteatose hepática. Então, isso, o consumo de gordura, o sedentarismo, isso gera um depósito de gordura no fígado e isso pode gerar uma cirrose por esse depósito de gordura. Olha que coisa, né? E isso pode gerar também todo esse processo. Então, a urina desse tipo, tem que pensar em algum problema hepático que está acontecendo. Muito bom. Pode trazer esse tipo de informação, de indicativo para a gente. Temos pergunta da nossa audiência. A pergunta, gente, é da Vani Alves. Ela é daqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, Vani, muito obrigada, viu, por participar e trazer aqui para a gente o seu relato. Olha só. Boa tarde, Dani e doutores. Tenho um tumor maligno no rim esquerdo de 7 centímetros. Já estou em tratamento, não tenho sintomas. O que eu devo observar na minha urina? Doutor, vamos ajudar a Vani Alves? Vani, essa é uma das grandes especialidades que eu tenho hoje em dia na profissão, que é a urologia oncológica, né? Então, o que acontece, né? Ninguém sabe muito bem por que esses tumores acabam desenvolvendo, mas o fato é que são células que começam a se replicar de uma forma não usual, né? Normalmente a gente tem no corpo humano como um todo, a célula tem um ritmo, ela nasce, envelhece, morre e depois nasce de novo.
O problema do tumor é que isso acontece de uma forma desorganizada. Então, tem uma replicação celular extremamente desorganizada, o que determina a proliferação desse tumor. Uma coisa importante, e eu já fico feliz em relação ao teu caso, você não tem sintomas grandes. Quais são os sintomas de prognóstico ruim? Emagrecimento, uma dor muito forte, um sangramento muito importante na urina. Então, uma urina com sangue não é um momento adequado, né? E agora uma notícia muito boa, né? Hoje em dia, com as tecnologias avançadas, a gente tem a nefrectomia robótica que a gente faz, a nefrectomia parcial robótica, em que você consegue fazer o quê? Você consegue hoje em dia tirar somente o tumor e preservar as funções adequadas do rim, né? E isso com um prognóstico extremamente favorável, né? Então, se a lesãozinha está lá no rim, né? Então é importante você fazer o exame de tomografia, tanto do abdômen como do tórax, para a gente ver se em algum lugar tem alguma outra lesãozinha. Mas se não tiver, e mesmo tendo, hoje tanto com quimioterapia, com outros hormonioterapia, imunoterapia, a gente tem vários mecanismos, vários tratamentos para ajudar você. Eu tenho certeza que você vai melhorar. O que a gente puder fazer aqui comigo, com a produção, a gente vai ajudar você aí nesse processo. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, nós estamos falando hoje, gente, a respeito do aspecto da nossa urina. O que a cor, o que o cheiro, o que o aspecto dela pode revelar a respeito do nosso corpo, do funcionamento do nosso organismo. Ela pode dizer, de repente, que estamos com problema em algum órgão. Já falamos aqui a respeito de problemas no fígado, problemas no rim, a respeito de desidratação, pois é, e até a sua alimentação pode interferir, sim, na cor da sua urina. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então você já sabe, corre lá, compartilha o nosso link de transmissão para essa pessoa a quem esse nosso tema é imprescindível hoje. Afinal, informação é importantíssima e deve estar ao acesso de todo mundo. Fora isso, sua consulta foi marcada, portanto, participe dela, tire a sua dúvida, traga o seu relato para o 0 Operadora 11 3337 5886. Vamos ter o maior prazer em recebê-lo aqui, recebê-lo na nossa conversa, combinado? E temos a nossa enquete em seus minutos finais, não deixe de participar. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Lembrando que essa enquete acontece lá no Instagram, no @Consulta ao Doutor. Quais desses aspectos da urina você quer saber mais? Sobre incontinência urinária, sobre acordar para urinar ou sobre aquele jato urinário que é fraco? Entra lá e clica na opção que você quer saber mais. Combinado? Para você que chegou agora, o bate-papo está acontecendo com o doutor Alexandre Salumbu, que é urologista, e com a doutora Silvia Tsutsumi, que é nutricionista clínica e mestre em nutrição. Aproveito para agradecer vocês, que a gente está tendo aqui uma conversa muito bacana, muito esclarecedora. E vamos continuar, gente, entendendo um pouco mais a respeito da cor da nossa urina. Diretor, coloca para a gente a próxima cor para a gente entender um pouco mais na tela. Cor, essa daqui, no caso, é aquela urina com espuma que a gente vai falar agora. Aquele líquido com espuma, aquele líquido mais efervescente. Vou começar agora pelo doutor Alexandre. O que essa urina pode dizer a respeito do nosso organismo? Algumas condições clínicas podem, de certa forma, abrir a nossa cabeça através desse indício, né? Primeiro, algo pode ser uma coisa absolutamente não doença. Por exemplo, se a pessoa tem um jato forte, né, pela própria pressão, isso pode dar um pouquinho da urina. Mas quando ela é muito espumosa, o que a gente tem que pensar? Diabetes é um primeiro ponto importante para avaliar isso, que a presença física da glicose. Então, o diabetes, ele se caracteriza por quê? Você tem muito açúcar no sangue, né? E quando você tem muito açúcar no sangue, o rim não consegue debelar da melhor forma possível com esse açúcar. Logo, ele também excreta açúcar pela urina.
E aí ele tem esse aspecto específico espumoso. Entendi. Outra coisa é proteína. Então, proteína na urina também pode dar, Dani, esse aspecto espumoso. E aí são várias doenças que podem acontecer. Doenças hepáticas, algumas como a gente chama de glomerulonefrites, glomerulopatias, então alterações dos rins, que podem, de certa forma, também dar essa urina mais espumosa. Então, assim, tem que chamar atenção. Então, é um detalhe, né, para quem está vendo a gente agora, você teve a urina espumosa, opa, eu preciso ir no médico para avaliar isso de forma específica. Essa é uma urina com mais proteínas, correto? Exato. Perfeito. E com relação à nossa alimentação, à nossa ingestão de água, o que uma urina como essa nos diz? Tem ocorrido muito, né, Dani, agora, o consumo exacerbado de proteína. E Whey protein. Whey protein. A creatina que não tem tanto, não tem prejuízo apontado para o rins, né? Tem vários estudos a respeito da creatina, mas whey protein, BCAA, que já tem no whey protein, a pessoa ainda toma por fora, a própria proteína alimentar, e aí não vem acompanhado com uma boa hidratação. A proteína, ela em excesso sobrecarrega os rins. E aí a gente pode verificar pela urina como um sintoma da sobrecarga. Então, o primeiro ponto é adequar a quantidade proteica, se é necessário toda aquela concentração proteica e, ao mesmo tempo, realizar para o paciente essa conduta estratégica de ingestão aumentada de água. Aumentou a proteína, aumenta também a ingesta de água. E é até interessante falar, essas proteínas também elas são ricas em osmolalidade, são ricas em sódio, em eletrólitos. E eu tenho tido muito paciente criança, bebê, que inicia o processo da fórmula infantil, né? E imediatamente também como conduta estratégica o consumo da água associada a essa fórmula, porque há essa sobrecarga renal por ser mais concentrado em proteína, não é na mesma diluição que o leite materno perfeitamente fabricado, então pode sobrecarregar os rins, então também é necessário entrar com a água. Olha só, é muito importante esse alerta que você trouxe aqui para as mamães, para os papais com relação a esse leite. Isso. Para eles prestarem bastante atenção na urina dos bebês. Temos uma outra perguntinha aqui da nossa audiência. A pergunta, gente, é da Benedita de Mato Grosso. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda à sua consulta, Benedita. Faça parte aqui do nosso bate-papo. Boa tarde, gostaria de saber por que quando me dá tosse, escapa a urina. Tenho que usar absorvente. O que pode ser? Doutor Alexandre. Benedita, eu vou te explicar um pouquinho o que acontece. A incontinência urinária, ou seja, essa incapacidade de eu segurar a urina, ela acontece por dois mecanismos básicos. Primeiro é a incontinência urinária de esforço, que muito provavelmente é o que você está tendo. Então é o seguinte, são essas perdas de urina quando você tosse, quando você dá aquela gargalhada, quando você pula, né, quando você faz alguma ginástica. E isso geralmente acontece por quê? Geralmente em senhoras já mais idosas, a partir dos 60 anos, mas também em mulheres mais ainda novas, mas que tiveram já vários partos ou gestações. Por que isso acontece? A própria gravidez, ela aumenta a pressão dentro da barriga. E a gente tem o que a gente chama de assoalho pélvico, que é uma série de músculos que ficam na região do períneo, segurando a bexiga e os outros órgãos importantes. E depois de muitas gestações ou pela própria idade, essa musculatura vai perdendo essa sustentação. E aí, no momento em que a gente tem esse processo de aumento da pressão, seja por tosse, seja por espirro, seja por algum exercício, eu acabo perdendo essa capacidade de segurar a urina. Então, muito provavelmente o que você tem é a bexiga, a perda urinária por esforço. Existe uma outra perda de urina, que chama a perda por hiperatividade, que é aquela sensação de urgência. Então, a pessoa está tudo bem e, de repente, vem aquela vontade louca de fazer xixi. Isso é já um outro mecanismo. Geralmente, isso são mais mulheres, principalmente mais idosas, que acabam tendo essa hiperatividade. A bexiga começa a contrair de uma hora inadequada.
Para o teu caso, Benedita, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, conversar bem para entender um pouquinho esses sintomas. É importante a gente avaliar com uma consulta física. Segundo, fazer 2 exames, o exame de urina e o exame que chama urodinâmica, que a gente vai entender como é que está esse processo. E hoje é muito simples resolver isso. Às vezes, só por fisioterapia a gente consegue reeducar isso aí, trabalhar essa musculatura. E quando a gente não resolve, existe uma cirurgia super simples, chama sling, que é uma telinha que a gente coloca, a gente demora mais ou menos 20 minutos essa cirurgia e a pessoa resolve. Então, assim, perda de urina impacta em dificuldade social. Qualidade de vida. A pessoa começa a ter problemas emocionais, depressão, porque você perde essa capacidade de se relacionar. Então, Dani, é uma ótima pergunta para a gente entender que muitas mulheres às vezes têm vergonha de falar com a gente sobre isso. De expor essa questão. Exato. E como o doutor falou, às vezes você consegue solucionar com uma cirurgia de 20 minutinhos, não é? Super simples, tranquila, claro. Tem que fazer o diagnóstico correto. Claro. Mas assim, não deixe de procurar o teu médico. É fundamental um urologista, um ginecologista especializado na área, de confiança, para que certamente você consiga melhorar aí sua qualidade de vida. Perfeito. Benedita, espero que o doutor tenha esclarecido a sua dúvida, combinado? Vamos continuar vendo, gente, que a cor da nossa urina reflete a respeito do nosso organismo. Por favor, diretor, na nossa tela, urina escura, aquele líquido laranja. Doutora Silvia, isso pode ter a ver com ingestão de alimentos? Sim, pode ter sido colorido naturalmente, né, por algum alimento. Tem vários alimentos que causam isso. Corantes, que hoje em dia estão em toda a indústria alimentícia, né? Também o próprio alimento natural com essa coloração. Amora, espinafre, que dá a tonalidade mais esverdeada. Há também a beterraba, que deixa um pouquinho arrosado, né? Assim, roseado. Essa urina. Então, a gente também pode ter, sim, influência, mas o que a gente pode cravar como uma análise melhor é observar ao longo do dia. Se esse paciente, essa paciente, manter essa coloração já de várias horas de consumo anterior desse alimento, então já pode refletir um processo, uma condição clínica mesmo, que a gente já falou anteriormente. E aí, nessa condição clínica, doutora, eu posso pensar, de repente, em algum problema de vesícula? Aquilo que a gente conversou, né, sobre assim, a parte de fígado, a parte de vesícula, por conta desse metabolismo da bilirrubina, ele pode muitas vezes manifestar um pouco dessa forma. Geralmente é um pouco mais escuro do que esse laranja clássico, né? Uma outra coisa que acho que talvez vale a pena a gente comentar é as mulheres hoje em dia, é muito comum infecção urinária, né? Infecção urinária, para você ter noção, pelo menos aí 60% das mulheres vão ter infecção urinária em algum momento aí da vida, né? Então, assim, mais de 170 milhões no mundo a gente tem por ano de infecção urinária. E assim, às vezes por preguiça ou às vezes por impossibilidade, a mulher acaba não indo no médico. E ela começa a tomar aqueles remedinhos mais milagrosos, né? E o mais comum é aquele Pyridium, que as mulheres acabam deixando às vezes até na bolsa isso. Isso eu vejo no consultório. E eles podem dar essa coloração. Então, às vezes, chega no consultório, tem uma coloração alaranjada, às vezes até esverdeada. A gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela se lembra, puxa, doutor, não é um problema não, é que eu tomei o Pyridium. Então, um detalhe, sempre falar para o médico o que você está tomando, porque isso pode interferir sim, né? E como você muito bem disse, problemas hepáticos, de vesícula, colecistites, cálculos na vesícula podem determinar uma urina um pouquinho mais escurecida como dessa forma. E vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete na tela, diretor. Bom, gente, quais desses aspectos da urina você quer saber mais? A alternativa que venceu aí com 50%, acordar para urinar, doutor. Diga pra gente, pessoas que costumam acordar à noite para urinar, o que isso revela? Olha, é um escopo grande de situações, mas um dos que mais a gente vê no consultório e pouco diagnosticado hoje em dia são distúrbios do sono. Então, principalmente hoje em dia por conta da obesidade clássica,
o sedentarismo, as pessoas acabam tendo uma gordura, principalmente centrípeta aqui da região, e o que faz, de certa forma, o seu sono não ser muito adequado. Então, você tem o que a gente chama de apneias, né? Por um processo específico aqui nessa região cervical, você tem como se fosse o colabamento das estruturas respiratórias durante o sono, porque é um momento de relaxamento, e a obesidade e o sedentarismo aumentam como um fator de risco isso, e a gente acaba tendo essas apneias. E as apneias acontece o seguinte, você fica um tempo sem respirar, pelo menos uns 10 segundos, e isso dá microdespertares, que às vezes você nem percebe, e você não entende o que está acontecendo, mas na verdade você está acordando e dormindo a todo momento, e você não tem um sono reparador. Para que você tenha um sono reparador, é importante você ter uma mudança de fase, né? A gente tem de 4 a 5 fases, e você tem que ciclar. Se você tem essas apneias, você acaba não ciclando e seu sono não vai ser reparador. Então, esses acordares é uma das possibilidades. Uma possibilidade também muito importante são doenças da próstata do homem. Então, o que acontece? Principalmente o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, Dani, que é o crescimento benigno da próstata, nada a ver com câncer. É um processo natural, fisiológico do envelhecimento. Então, a próstata vai crescendo e ela vai fechando o canal. Isso leva a uma certa dificuldade de você eliminar a urina. Então, a urina vai ficando represada. Então, como você não urina totalmente esse conteúdo do xixi, como ele fica lá sempre, toda hora dá vontade de fazer xixi. Entendi. Então, você tem esses despertares durante a noite. Isso até tem um nome em medicina que chama nictúria. Então, é urinar à noite por conta disso. Então, no homem, isso é muito clássico. Na mulher, a gente tem que lembrar do que a gente chama de bexiga hiperativa. Então, o que acontece? A própria musculatura da bexiga, ela começa a contrair numa hora que a gente não quer. E essa contração dá aquela sensação de urgência e isso dá um microdespertar. Então, tem várias mulheres que eu trato no consultório. Então, aí um recado para você, mulher. Se você está acordando muito à noite para fazer xixi, muito provavelmente você pode estar tendo isso. A hiperatividade da bexiga, né, que a gente chama de bexiga urinária do idoso, já que ela acontece mais nessa fase depois dos 60 anos. E isso tem tratamento, né? A gente começa com medicações, são várias medicações que a gente tem, e quando as medicações não funcionam, tem algo impressionante hoje. A gente coloca Botox, isso Olha mesmo, só. Botox dentro da bexiga, porque daí ele diminui essas contrações involuntárias. Que bacana saber disso. Também não. E doutora Silvia, você tem muitos relatos em seu consultório a respeito de pacientes que precisam acordar para urinar e o que ele revela? Sim, eu tenho bastante. As mulheres principalmente, e elas se incomodam muito, e elas passam a não tomar mais água a partir de um horário. Elas querem evitar, associando que é pela ingestão de água. E é bem interessante, espero que elas estejam assistindo, que nem sempre é isso. Pode ser, né, esse autoconsumo, mas também a questão das condições clínicas que foi relatado pelo médico, né, pelo doutor. Muito bacana, gente. Temos um minutinho para a gente comentar sobre a cor mais importante, que diz muita coisa a respeito da nossa urina, que é a cor rosada avermelhada. Vou começar pelo doutor. Então, Dani, a cor rosada e principalmente a avermelhada, ele é muito importante ser observada. Teve sangramento na urina, tem que ir para o médico logo. A gente tem até um dado, 80% das pacientes que têm hematúria macroscópica, que é isso? É o sangramento vivo ali da urina, tem algum problema relacionado. E o que pode ser? Pacientes mais jovens, geralmente é cálculo renal. Pacientes um pouquinho, já numa fase um pouquinho mais adulta, depois dos 50, 60 anos, principalmente, pode ter doenças oncológicas, principalmente tumor de bexiga e particularmente naquelas pessoas que fumam. Então, você que está assistindo a gente, está fumando? Olha o que eu estou falando. Cessar tabagismo a partir de hoje. Quem fuma aumenta muito o risco de, além de câncer de pulmão, que é sempre falado sobre quando a gente fala sobre fumo, mas câncer de bexiga aumenta muito. Então, isso é um ponto muito importante. Urina avermelhada, médico, e se não está conseguindo consulta, vai para o pronto-socorro.
busque atendimento médico na certa. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Caso você tenha se interessado por algum dos nossos doutores, queira conversar, se aprofundar com eles, eles deixaram à sua disposição os contatos, então eu vou aproveitar para passá-los, combinado? Dr. Alexandre Salum, ele é urologista, o Instagram dele, DR, abreviação, .Alexandre Salum, tá aí a forma como escreve na sua tela. E a doutora Silvia Tsutsumi, nutricionista clínica e mestre em nutrição, gente, não deixe de falar com ela, de adicioná-la o Instagram, nutricionista.silviatsutsumi, e ela também deixa à sua disposição o site silviatsutsumi.com. Gostaria de agradecê-los demais, foi muito bacana o nosso programa. Gostei muito, essa mensagem é muito importante ser levada. É muito importante, muitíssimo obrigada. E pessoal, a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, combinado? 16 horas. Até amanhã, espero que você tenha gostado. Informação salva vidas.